Bem, eu nasci na cidade de São João de Meriti, mas escolhi o Rio de Janeiro para viver, crescer e sonhar. Tenho 41 anos, nasci no dia 12 de abril de 1975 e tive uma história engraçada de ter 3 nomes de registro até o dia de hoje. Tomara que não mude nunca mais. Mas o primeiro nome que meu pai me deu tinha 13 letras. E quando ele chegou em casa, depois de me registrar, minha avó, sua sogra querida, reclamou muito e ele teve que voltar no outro dia. Ela dizia que o nome era grande, comprido, difícil de se pronunciar e principalmente o nome era feio. E aí ele chega no tabelião, o tabelião pergunta qual era o nome que ele queria colocar, já que eles eram conhecidos, tinha um laço de amizade, havia essa possibilidade ainda. E ele diz, olha, pode colocar o nome que você quiser. E meu pai tira uma letra apenas e eu continuo com 12 letras no nome e o pior, feio. 17 anos depois ele entra com o processo e eu consigo o direito de retificar o meu nome para Leonardo, e com o sobrenome Leonardo Apicelo da Silva, e tenho muito orgulho desse nome. Bem, eu gosto muito dessa foto, hein? Essa foto aí ao lado de um leão. Leonardo quer dizer leão feroz e homem valente. Tirei ela na cidade de Veneza, na Praça de São Marcos. Linda foto, gosto muito dela. Família é a base de tudo. Eu sou de origem italiana, uma família de origem italiana, Apicelo. Tive a alegria e o prazer de voltar à Itália por 2 vezes e uma delas fui à cidade de Nápoles, da onde eu sou oriundo, da onde a minha família é oriunda, meu nome é oriundo, Apicelo, e é uma família evangélica, uma família de base cristã. Eu sou a 3ª geração de pastores da minha família, com muito orgulho, e como toda família, ela tem problemas, ela passa por dificuldades. Meus pais tiveram dificuldades e nós enfrentamos situações e circunstâncias difíceis, mas eles não desistiram de mim, como eu não desisti da minha família, porque família é e sempre será a base de tudo. E eu agradeço a Deus pela minha família. Quero agradecer em especial hoje pela vida da minha amada esposa, a pastora Joyce Apicelo, que me acompanha e que hoje está ao meu lado como minha coluna, como a minha adjuntora, como aquela que sonha e trabalha para que Deus seja glorificado e para que a gente possa abençoar o máximo de pessoas ao redor da nossa vida, as pessoas que circundam a nossa vida. Ministério. Como se inicia na minha vida? Eu começo bem cedo, justamente ali nos meus 18 anos de idade, uma chama se acende no meu coração. Havia necessidade numa pequena congregação de alguém que a conduzisse, que a pastoreasse, e eu tive esse privilégio, esse prazer, esse desafio, porque eu era muito garoto, muito jovem, muito moço, tenra idade, mas aceitei esse desafio e fui dirigir essa pequena congregação. E agradeço muito a Deus pelas pessoas que confiaram nessa responsabilidade, que me ensinaram, que me prepararam para o ministério. Ministério quer dizer trabalho. E eu acredito que sempre houve uma certa inquietação no meu coração, uma certa indignação com algumas questões que fugiam do campo apenas religioso, eu falava do amor de Jesus, que Jesus tem um plano de salvação para aquela pessoa, mas de repente eu olhava para a sua vida, para a sua família, para a sua condição social, para a situação onde ela mora, para a situação onde ela vive, para aquilo que ela come, para aquilo que ela veste, ou não, aquilo que ela não tem para vestir, ou aquilo que ela não tem para comer. Então isso bem cedo se tornou uma parte importante do meu ministério e aos poucos foi absorvendo cada dia mais o meu sentido de fazer algo para Deus. Eu estava sempre preocupado em cuidar de alguma necessidade dos mais necessitados, como pastor, como capelão também que eu sou. Eu estava sempre preocupado e estava precisando sempre oferecer ajuda a alguém, seja
de que tipo fosse, né? Para aquela pessoa que estava passando um momento de necessidade e pedindo socorro. Bem, e entrou aí um desafio no problema com drogas, né? Dos problemas do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente começou a militar nessa área, né? Cuidando, ajudando e criando uma comunidade terapêutica, né? Hoje é um projeto que se chama Ser Livre, e esses meninos que a gente recebe, acolhe, alguns que nós resgatamos de Cracolândias, né? A gente os convida para sair daquela situação, para abandonar aquela vida, né, tão ruim e acreditar que eles podem viver uma nova vida, né? Que eles podem lutar contra esse vício, contra esta doença terrível, né? As drogas de maneira geral, principalmente o crack, que tem sido aí o terror da nossa cidade e do nosso país. Quando você começa a trabalhar com pessoas que vivem no submundo do crime ou que estão ali mergulhadas nos vícios, um leque de problemas começa a se abrir, né? E você começa a se deparar com outros desafios, entre eles a violência gerada pelo problema das drogas, né? Do tráfico de drogas, a violência nas grandes metrópoles, e no Rio de Janeiro não seria diferente, né? Uma cidade linda, maravilhosa, de um povo maravilhoso, mas que possui esses problemas que nos incomodam e que causam aquela inquietação. E aí o meu ministério começa a tomar uma nova direção, uma nova faceta, que são os direitos humanos, né? Que é o trabalho voltado como um movimento chamado Somos Todos Vítimas, que começa em um caso emblemático aqui na cidade do Rio de Janeiro, que acontece na comunidade Costa Barros, com 5 jovens negros favelados que estavam saindo para comemorar o primeiro salário de um deles, e eles são brutalmente assassinados. 111 disparos são deflagrados ali daqueles policiais que executam aqueles jovens, e eles ficam esfacelados. Eu fiz o ato fúnebre de boa parte deles também, e a partir daí a gente começa a se aproximar dessa situação de violência. Esse foi um dos casos. Os demais, como o caso do menino Rian, ali na comunidade do Cajueiro, ali em Madureira, também estivemos como capelão fazendo ali o ato fúnebre e ajudando para que aquelas manifestações violentas não fizessem ou não causassem um prejuízo não somente material, mas também moral para a família, né? A maior parte das famílias não querem atrelar o seu ente querido, né, com uma cena de baderna, de destruição, que faz com que a situação fique pior ainda. E a gente vai tentando intermediar ali, tentando pacificar, tentando criar uma solução, né? E outras vertentes vão surgindo, né? Fizemos recentemente algumas ações de protesto contra esses casos de violência que precisam parar na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. E a demanda vai aumentando, né? O volume de trabalho, de situações vai se abrindo cada vez mais como um leque, como uma situação que vai decorrendo outras, né? E nós temos aí violência, né? Tem sido hoje uma pauta que nós temos brigado, lutado, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a gente já falou de violência, de balas perdidas, de assassinato, de violência contra jovens carentes e favelados, mas a situação vai se abrindo, né? E a gente foi militando em situações como da violência da mulher, né? Hoje ficou aquela situação emblemática de uma jovem de 16 anos estuprada
e as pessoas debatendo se ela merecia ou não merecia, se era uma situação que ela procurou, e a gente levantou a voz para dizer que não justifica, nada justifica o estupro de uma jovem ou de uma mulher ou de qualquer um ser humano. Uma violência sexual ou qualquer tipo de violência precisa ser rechaçada, precisa ser banida, expurgada das nossas vidas e dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Nós falamos de violência, ela abrange várias esferas, não apenas a violência física, a violência sexual, mas a violência moral, a violência econômica, a violência que se aplica dentro do contexto do ser humano de uma maneira geral. Recentemente, por exemplo, nosso movimento realizou um protesto pacífico, sempre pacífico, contra a situação caótica que vivia o Instituto Médico Legal aqui no centro do Rio de Janeiro, o IML, que estava praticamente com as portas fechadas, estava se recusando a receber algum tipo de corpo ali no centro do Rio de Janeiro para fazer autópsia, porque não havia condições. As condições eram insalubres e os peritos não tinham ali material básico para isso, né? Então você vê situações como os hospitais, né, que não possuem os insumos básicos para que os profissionais atendam a população, os professores, né, que passam aí uma situação difícil para formar o cidadão, o futuro dessa cidade, dessa nação, desse estado, e a gente milita para dizer que tudo isso precisa acabar, né? Precisa haver um basta, a gente precisa enxergar que violência é muito mais do que apenas colocar uma arma na cabeça de alguém, né? Há muita violência sendo praticada nessa sociedade, precisa acabar, e a gente, como movimento, como igreja e como cidadão, eu como cidadão, e eu digo desde o início essa inquietação para dizer basta. Eu não aguento ver o ser humano sendo vítima. Eu tenho uma frase, algumas frases, entre elas eu digo: atirou nele, acertou em mim. Somos todos vítimas e nós precisamos enxergar no outro uma extensão da nossa vida. Se ele sofre, eu sofro. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, e nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Temos que ter mais motivos para se alegrar e menos motivos para chorar. Mas se você está chorando, eu quero chorar junto com você. Se você estiver se alegrando, eu quero me alegrar com você. Ser marca de Cristo. Ser marca de Cristo é um estilo de vida. Deus me deu a oportunidade, né, de criar esse movimento, esse trabalho evangelístico e missionário que deseja abençoar vidas e transformar pessoas através do poder da palavra de Deus e do verdadeiro evangelho, e principalmente daquilo que Jesus Cristo, em sua vida, em suas palavras, em suas ações, nos deixou como legado e como ensinamento. Somos discípulos, e como discípulos nós temos que ter a marca de Cristo. Tem essa a breve história da minha vida, pastor Leonardo Apicelo, presidente, fundador da comunidade evangélica Marca de Cristo e fundador e idealizador da ONG Instituto Social Marca de Cristo, projeto com dependência química Ser Livre e o movimento de direitos humanos Somos Todos Vítimas. Que o Senhor te abençoe.